Vou fazer uma coisa aqui no Quem Lê Enriquece que eu acho que eu nunca fiz antes, que vai ser bem legal, que eu vou compartilhar com você os meus primeiros minutos de leitura nesse livro aqui, Comunicação Não Violenta. E por que isso vai ser interessante para você? Primeiro, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu ritual pré-leitura, leitura e pós-leitura, que vai ajudar você a ler com mais foco, com mais absorção, conseguindo pôr em prática o que você lê. E ao mesmo tempo vou trazer para você naturalmente alguns insights que eu tive desse livro. Afinal, uma das coisas que eu faço para verificar se eu consegui compreender o que eu li é fazer esse exercício. Ou de escrever no papel aquilo que eu acabei de ler, ou às vezes gravar um vídeo aqui para o meu canal, para o meu Instagram. Mas você que não tem um Instagram, para você que não tem um canal, eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode fazer para conseguir uma pós-leitura interessante. Então fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo vale ouro. Você nunca mais vai ler do mesmo jeito depois que você acompanhar esses 3 estágios: pré-leitura, leitura e pós-leitura, como eu vou trazer para você aqui. Obviamente eu não vou conseguir trazer tudo que eu coloco na minha metodologia, porque senão ficaria um vídeo muito longo. A ideia aqui é trazer para você pelo menos uma ideia de conceitos que você pode começar a utilizar quando você começar a ler o seu livro. Eu digo que tem 2 tipos de leitura. Tem aquela leitura terapêutica que você só quer ler, você só quer relaxar, você só quer se aventurar nas páginas de um livro, imaginar ali um monte de coisas, entrar num outro universo. Mas também tem uma leitura mais profunda, uma leitura que eu chamo de leitura de estudo, que é você pegar um livro, pegar ali o conceito que o autor está trazendo e entender isso o máximo possível. É isso que vai gerar resultado para você. Você ter a habilidade de pegar um livro e trazer isso para você. Então, se você é uma pessoa que quer se comunicar melhor, esse vídeo aqui vai te ajudar, porque eu vou trazer conceitos desse livro, que eu estou muito curioso para ler, porque muitas pessoas me falaram sobre ele. Então se prepara que eu vou trazer para você meus primeiros insights aí que eu tive sobre essa leitura. E ao mesmo tempo, para você que além de obter o conhecimento desse livro, além de se comunicar melhor, você quer ter ferramentas para pegar os livros que você lê de forma mais eficaz, então fica comigo nesse vídeo também, que eu vou trazer isso para você de um jeito bem simples, bem tranquilo, bem prático, para você a partir de amanhã ou até hoje mesmo, depois que acabar de ver esse vídeo, você já conseguir colocar tudo isso em prática no seu dia a dia, na sua leitura. Então bora lá. Muita gente não sabe, mas todo começo de ano, lá para janeiro, eu pego alguns assuntos que eu quero aprender e eu determino 3 assuntos que eu vou estudar durante o ano. Podem ser assuntos que eu não sei nada, ou pode ser assuntos que eu já sei alguma coisa, mas quero me tornar melhor, ou pode ser assuntos que eu já me considero bom, mas eu quero me tornar autoridade naquilo. Então sempre em janeiro eu faço isso. E eu chamo isso de Trivium. O que é Trivium? Trivium eram 3 disciplinas que as pessoas na Idade Média estudavam, sem exceção. Então todo mundo na Idade Média tinha que estudar essas 3 disciplinas, que basicamente era sobre retórica, argumentação, lógica, era você interpretar latim, por exemplo. Então as pessoas entendiam o seguinte, que ao estudar essas 3 disciplinas, que me fugiu o nome agora das 3 exatamente, mas eram 3 disciplinas que ajudavam as pessoas a se comunicarem melhor, a entender melhor. Pô, isso aí é a base. Se você tem isso daí como base, saber ler um livro, saber estudar um livro, saber se comunicar, saber gramática, pô, você tem ali 3 superpoderes que farão você ser até autodidata se você quiser. Tanto é que naquela época existiam vários gênios, né? Pessoas que faziam um monte de coisa. A gente tem os mais conhecidos ali, Leonardo da Vinci, etc. Mas tinha outras pessoas também que não foram fora da curva, mas que tinham uma autodidata impressionante. Se você saber mais sobre isso, digita Trivium no Google que você vai ver muito material sobre isso. Então, adotando esse estilo de aprendizado, o que eu fiz? Falei, pô, todo começo de ano eu vou pegar 3 assuntos que eu quero me aprofundar, que eu quero melhorar, que eu quero ser mais conhecedor, que eu quero virar autoridade. E durante o ano eu vou ler livros que tenham esses 3 assuntos, que falem sobre um desses 3 assuntos. Não necessariamente todos os livros que eu vou ler vão pertencer a esses 3 subgrupos. Mas eu preciso no final do ano olhar para mim, então lá em dezembro eu vou ver como foi meu ano e vou falar, pô, esses 3 assuntos que eu escolhi, eu evoluí neles? Eu consigo hoje estar melhor neles, eu consigo pelo menos estar 1%, um pouquinho mais preparado nesses 3 assuntos. E é assim que se dá o desenvolvimento. Você conseguir ver onde você está, aonde você quer ir e mensurar a sua evolução. E esse livro, ele pertence a um dos 3 assuntos que eu escolhi, que é comunicação. Então, você pode notar que durante esse ano eu estou trazendo muito conteúdo sobre isso.
Porque comunicação é uma coisa que eu sempre quero estar estudando, não existe perfeição. Você pode destacar mais no seu emprego, você pode destacar mais na sua vida, você pode ser uma pessoa assim que se comunica melhor no dia a dia, nos mais variados tipos de situações, seja no trabalho, seja em casa. Então é uma coisa que eu considero, ainda mais eu que trabalho com internet, que tem que estar o tempo todo olhando para a câmera, trazendo conteúdo para você aí. Então quanto mais eu estudar isso, melhor. E não existe nada melhor do que os livros para isso. E eu vou dizer para você que nada se compara a isso. Eu já comprei cursos, eu já inclusive comecei a seguir vários perfis aí, podcast, que falam sobre isso. E eu vejo que tudo que esses caras explicam sobre comunicação está nos livros. Tudo. Não teve uma coisa que eu ouvi e falei, pô, isso aqui é uma coisa nova. Não, tá tudo nos livros. Vem dos livros isso daí. Então, eu tô sempre estudando sobre isso e comunicação é uma coisa que vai ser um divisor de águas na sua vida se você começar a estudar. Então, Comunicação Não Violenta foi um livro que muitas pessoas me indicaram, é um livro que eu estava muito tempo postergando para ler, então coloquei no meu planejamento e agora estou aqui no dia 25 de junho, às 14h32 da tarde, começando a ler esse livro aqui. Quando você deixa de fazer isso, quando você deixa de, por exemplo, escolher um assunto que você vai estudar durante o ano, quando você deixa de fazer um planejamento de estudo, de leitura, você basicamente está deixando conhecimento no lixo. Primeiro que você está postergando os livros que você tem, porque se você não tem essa clareza de, pô, eu vou estudar esses assuntos durante o ano, você começa a comprar um monte de livro que às vezes nem faz sentido. Livros que você deixa aí na sua casa. Então, sabe quando você compra vários livros e você acaba não lendo esses livros? É porque você não definiu alguns assuntos que você quer se aprimorar. Então, essa falta de clareza é o que faz você, muitas vezes, não absorver um livro, não criar o hábito de ler, deixar livros espalhados pela sua casa, porque você simplesmente vai no piloto automático. Então você está lá seguindo minha rede social, por exemplo, e outras sobre livro, aí você vê eu falando sobre um livro, gostei, vou comprar. Aí você vai até a livraria, que é muito legal na livraria, quem gosta de ler sabe disso, vai lá, vê um monte de livro, folheia, compra mais um monte de livro. Você fica nesse ciclo, nesse piloto automático. Não posso dizer que isso é errado. Até porque muitas pessoas às vezes falam assim, eu só quero ler para me divertir, só quero ler para ter um hobby, terapia, não quero ficar, anotando, ficar estudando. Cara, tá tudo certo. Esse vídeo aqui é para você que não quer ler como terapia, é para você que quer ler estudando, para você que quer ter uma leitura com mais foco, com mais absorção, colocando em prática o que você lê. Lê pelo menos de 1 a 3 livros por mês, mesmo que você não tenha o hábito de ler, porque a falta de hábito, às vezes, é a falta de clareza. Então, se você é aquela pessoa que não gosta desse tipo mais ativo de leitura, esse vídeo específico não é para você. Agora, para você que quer se aprofundar, estudar, ter foco e absorção, recomendo demais que você assista. Tá? Então, faça um planejamento. A leitura de hoje é fruto de um planejamento. Não é que eu acordei de manhã, olhei a estante ali e falei, hoje eu estou a fim de ler Comunicação Não Violenta. Até porque a capa dele não é muito convidativa, então talvez isso não fosse possível, né? Só de eu olhar, ter essa vontade. Mas ele está na esteira, ele está ali no meu planejamento de estudo desse ano. Sempre antes de ler eu tenho o meu ritual. Aliás, eu tenho meu ritual pré-leitura, eu tenho meu ritual na leitura e tenho meu ritual pós-leitura. Então vamos lá. Primeira parte do ritual é a parte da pré-leitura. Tá? Lembrando que eu pulei aquela etapa, que seria a etapa 0, que é pegar um livro do meu planejamento. Qualquer dia eu trago um vídeo mais sobre isso, mas o foco disso não aqui, o foco de hoje não é esse. Então eu vou falar para você que a primeira etapa, a etapa 0, que é a etapa do trivium, eu meio que pulei, porque eu vou começar agora especificamente no ritual de leitura. Uma coisa que eu sempre faço antes de ler é, pelo menos, olhar 2 coisas. Eu não vou trazer tudo para você do que eu falo sobre pré-leitura, pode confundir um pouco você, ficaria um vídeo um pouco longo, mas eu vou trazer aquilo que é objetivo para você aplicar já amanhã, porque o aprendizado é você aprender e aplicar. Então não adianta eu vir aqui te encher de teoria, porque eu sei que você não vai pôr tudo em prática. Então eu vou pegar assim, um contexto e vou trazer uma coisinha da pré-leitura, vou trazer uma coisinha da leitura em si e uma coisinha da pós-leitura. Se você no final do vídeo conseguir aplicar um dos 3, cara, você está muito à frente do resto da sociedade mundial que lê. Falo de coração isso para você. Estou dizendo livros de não ficção, tá bom? Livros mais práticos. Então, primeira coisa, no ritual de pré-leitura, o que é importante que você faça? Uma coisa que eu faço que me ajuda muito na interpretação é a questão do contexto.
Analisar o contexto da obra. As pessoas geralmente fazem isso somente quando elas leem livros de ficção. Então você vai ler um livro de ficção, é muito legal, é muito comum e é muito importante que você faça isso, de você analisar o contexto daquela obra. Então você pega uma obra aí, por exemplo, muito clássica, né, O Apanhador no Campo de Centeio. Se você analisa o contexto do autor naquela época, o contexto do personagem, a história que se passa durante o livro, tudo isso te ajuda a entender melhor a obra, te ajuda a ter mais empatia sobre os personagens, entender mais o que está acontecendo. Só que isso também pode ser feito em livros de não ficção. Por mais que não sejam livros de história, quando você analisa o contexto do que o autor estudou, do que ele viveu para escrever aquilo, se torna melhor. Então uma das coisas que eu faço na pré-leitura, que é uma parte mais teórica, o que é? É sempre antes de ler o livro, eu analisar quem que é o autor, qual que é a metodologia dele, o que tem por trás dessa metodologia. Então nesse livro aqui em específico, eu fiz uma breve pesquisa antes de começar o livro, eu vou abrir aqui meu notebook, peguei as coisas ali para estudar sobre o autor, sobre a teoria dele, e o que eu cheguei à conclusão? Que o autor tem como base fundamentos de Gandhi, fundamentos de Luther King. Em que sentido? A época que ele começou a estudar sobre comunicação era uma época de segregação racial nos Estados Unidos. Então ele começou a estudar formas de comunicação que fosse totalmente na contramão disso. No sentido mesmo de dizer assim, olha, a gente pode se comunicar de uma forma não violenta. A gente pode aprender a comunicar um com os outros de uma forma mais assertiva, que a gente consiga no fim chegar a todo mundo no mesmo propósito, mas sem violência. Então por isso que o livro tem esse nome forte, né? Comunicação não violenta. Então ele começou a pegar fundamentos do Gandhi, do Luther King, ele começou a ver essa questão racial e começou a notar que aquilo não era um bom caminho. E como ele era psicólogo, ele sabia muito sobre comportamento humano. Então ele foi agregando essas coisas no método dele. Então esse é o primeiro ponto, é você estudar o contexto. De onde que veio a ideia do autor de escrever esse livro? Isso é essencial, porque na hora que você pega o livro para ler, você vai absorver muito mais, você vai entender muito mais, porque você fez a lição de casa. Você já assistiu o trailer do filme antes de entrar no cinema para assistir o filme. Experimenta um dia você entrar na sala do cinema sem nem fazer ideia de qual filme que você está assistindo, ou então qual que é a sinopse do filme, o que o filme fala. Você vai se sentir um pouco desconfortável. Parece que você está meio que perdido ali. Você vai demorar um tempinho para... o filme é de comédia. Não, o filme é de suspense. Mesma coisa o livro. Quando você sabe o contexto, é como se você assistisse o trailer do filme ou da série antes de assistir aquilo. E isso você pode fazer por conta própria. Então, uma das coisas que você pode fazer, que eu gosto de fazer, que eu falo com meus alunos para fazer, é isso, é analisar o autor e de onde que veio esse cara. E uma coisa que você pode fazer também é ler essa parte aqui do livro. Geralmente aqui sempre tem a história, sempre tem um pouco sobre o autor. Então o que eu fiz? Eu fiz isso, pesquisei na internet, fiquei uns 15 minutinhos estudando sobre isso. Então agora eu vou muito mais preparado para o livro. Você viu que eu já falei coisas para você sobre o livro sem sequer ter começado a ler ele. Eu não comecei a ler esse livro aqui ainda. Eu vou ler daqui a pouco, mas eu já fiz a pré-leitura. E um extra, tá? Dentro das várias coisas que você pode fazer numa pré-leitura, uma coisa legal de você fazer é você folhear o livro inteiro. Então tem esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês. Você pode ver que é um vídeo que eu folheei o livro todo. Por que eu faço isso? Primeiro, quando eu faço isso, eu já detecto algumas palavras-chave. Então, só de fazer isso, eu percebi que é um livro que não vai simplesmente falar sobre segregação racial, sobre uma forma não violenta de unir as pessoas, não é somente isso. Vai falar sobre empatia no ambiente profissional, no ambiente pessoal. Tem até uma parte que eu vi aqui rapidamente quando eu li, que é o seguinte, como se tornar uma conversa que está chata, uma conversa melhor. Olha que interessante. É uma coisa assim que às vezes a gente passa no dia a dia, a gente nem consegue, né, imaginar como que faz isso. Então é um livro muito completo, muito profundo sobre o assunto comunicação. E isso eu fiz folheando. Eu demorei mais ou menos uns 6 minutos para fazer isso. Então eu ia lá, folheava, passava assim o olho, via quais eram os principais títulos, subtítulos, comecei a me acostumar já com o tamanho da letra, a tipografia que tem no livro. Isso é legal. Tem muito livro assim que às vezes você para ler e fala, nossa, uma tipografia diferente, a letra é muito pequena, a letra é muito grande. Mas quando você vai preparando para o seu cérebro o que vai vir pela frente, fica melhor. Porque o seu cérebro, ele não tem intimidade com a leitura. A leitura é algo novo na nossa espécie.
Então, se a gente compara a idade do nosso cérebro, o nosso cérebro é muito, muito, muito velho e a leitura é muito, muito, muito nova. Então a gente não tem tanta empatia, a gente não tem essa herança de um cérebro que gosta de ler. Então, quanto mais você preparar ele para trazer para ele informações, trazer ele o estilo, a identidade visual da escrita, melhor. Você vai sentir menos desconforto na hora de ler. E uma coisa que eu percebi quando eu comecei a folhear ele é que ele é um livro que ele tem muito, muito checklist. Tem muito exercício para você fazer, tem muito exemplo. Então ele é um livro, por exemplo, ó, qualquer página que eu abro aqui, ó, por exemplo, ó, aqui. Ó. Então é um livro, quando você abre ele, você vê que ele tem resumo do capítulo. Geralmente livros que resumem o capítulo é um livro muito prático. Então o autor ele faz isso justamente para você não se perder no tanto de informação que ele traz. Uma outra coisa interessante também, a gente nota que tem alguns exercícios para você fazer. Ó. Ou seja, ele passa o conteúdo para você e no final de cada capítulo, ou no final de quase todo capítulo, eu percebi que ele coloca alguns exercícios para fazer. O que isso significa? Que eu vou ter que utilizar muito material complementar, eu vou ter que utilizar uma leitura ativa, porque provavelmente eu vou me perder no meio de tantas informações. E a minha memória ela é péssima. Nossa, Rafael, você tem um Instagram sobre livros, você fala de resumos de livros, você fala para mim que a sua memória é péssima. Na verdade, a memória de todo mundo é péssima. O que você precisa fazer é estender, é você complementar ferramentas que você vai utilizar na sua leitura, no seu estudo, para que você não perca aquela informação. Então assim, não é que a minha memória é melhor do que a sua, é que o sistema que eu utilizo de anotação é melhor do que o seu. O computador meu aqui, ele é muito bom, ele é muito rápido. Só que o bicho não tem espaço nenhum. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, às vezes, um HDzinho que está ali na frente, colocar nele, e aí eu pego os meus documentos e salvo nesse HD. Isso acontece com você também. Quando você está lendo, você está utilizando o quê? Sua memória RAM. Sua velocidade ali, sua atenção, seu foco, tudo mais. E parece que você está aprendendo tudo. Existe uma pessoa que quando está lendo fala assim, nossa, mas eu não estou entendendo nada aqui, né? A não ser que seja um livro muito difícil, mas quando você vai ler o livro e esquece depois do que leu, geralmente no momento da leitura, você estava entendendo as coisas. Salvo os casos que o livro é muito mais difícil, mas se é um livro mais fácil, você está entendendo. Por que você não lembra depois? Porque você esquece de colocar um HDzinho aqui, uma extensão da sua memória. E essa extensão eu faço dessa forma. Então é um livro que, se eu gostar dele e continuar lendo, você vai notar que vão ter vários post-its. Por quê? É um livro que tem a ver com o que eu quero aprender, que é comunicação. É um livro que eu já vi que é prático, então eu já me preparo melhor para ler ele. Olha que eu não li uma página ainda, eu só fiz a pré-leitura rapidinha. Ou seja, eu vou ter uma extensão, eu vou ter que ter um meu HDzinho aqui. Só qual que é o legal disso? Quando você faz isso, você consegue acessar depois essas informações a hora que você quiser, porque além de você ter colocado no local seguro, que são as suas anotações, automaticamente nesse processo de anotar, de rabiscar, de trazer para fora do livro, você vai trazer essas informações para sua memória permanente, que é a memória de longo prazo. É quando você pega um componente ali do livro e você traz para o seu HD. Você deixa de ficar aqui, ó, que é a memória mais, vamos dizer assim, de trabalho, como chamam alguns neurocientistas, e você leva ele para um outro lugar, que é uma memória muito mais profunda. Uma memória que você não vai esquecer, é a memória que você utiliza quando vai fazer conta, por exemplo. É a memória quando eu falo para você assim, quem descobriu o Brasil? Pô, Cabral, né? Quem descobriu a América? Quem foi que libertou os escravos? Quem foi que assinou a Lei Áurea? Essas informações que você me responde, elas estão na ponta da língua, por quê? Porque elas estão no lugar seguro do seu cérebro. Porque foram coisas que você aprendeu no colégio que se você não soubesse, você não passava de ano. Era pergunta básica de história. Acontece que você lê sem fazer isso. Você lê simplesmente com a cabeça nas nuvens. Você não complementa, você não usa um HD externo. E isso prejudica. Eu vou te provar isso. Se você começar a fazer isso nas suas anotações, se você sempre pegar um livro para ler, fazendo a pré-leitura, fazendo uma leitura legal, uma pós-leitura, não tem como você esquecer, independente da sua memória. Nunca mais você vai me falar que sua memória é ruim. Você nunca vai me falar que você não tem atenção e foco. Por quê? Porque tudo isso é treinado comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui durante meia hora. Não quero me estender muito, geralmente eu faço 2 turnos de 30, mas para eu não publicar esse vídeo aqui muito tarde da noite, porque eu quero publicar ele ainda nesse domingo, então eu vou fazer só meia hora. E eu acredito que nessa meia hora eu vou conseguir ler aí de 30 a 50 páginas. Que é o meu termômetro. Então eu leio ali 30 páginas. Pô, não casou, não achei legal, eu
abandono o livro. Ou aí eu deixo de querer me aprofundar sobre esse livro e vou para uma leitura mais de consulta. O que eu faço? Eu vou lá, vejo o índice, noto se tem algum item lá no índice, no sumário dele, que eu quero me aprofundar, que eu quero aprender, e aí eu foco só naquilo. Inclusive tem uma seguidora minha que falou isso, que ela estava fazendo aula sobre, acho, psicologia, e a professora dela falou, olha, lê só o capítulo XYZ do livro Comunicação Não Violenta. Ou seja, você pode usar o livro como consulta também. Como eu não conheço nada desse termo aqui, eu vou querer fazer uma leitura de aprofundamento. Ou seja, eu vou ler ele todo, anotando, estudando. Mas tem isso. Pô, leu o comecinho, viu que é um assunto que você já sabe, que você já domina, para de querer se aprofundar e vai consultar só. Pega ali o que é mais interessante, consulta e abandona o livro depois e vai para outro. No meu caso, eu vou fazer uma leitura mais aprofundada porque é um tema que eu não conheço. Mas aquela coisa, li 30 páginas, não curti, eu vou abandonar. Ou parto com a leitura de consulta. Nesse caso aqui, como eu não conheço nada sobre esse CNV, que é a comunicação não violenta, é o princípio do método aí do professor Marshall, então provavelmente eu vou abandonar de vez. Beleza? Eu gosto de fazer, gente, eu gosto de colocar um cronômetro. Em vez de marcar assim, quantas páginas eu li no dia, eu gosto de ver quantos minutos eu li no dia, porque a página pode variar de um livro para o outro. Já tem meu café aqui, não quero tomar mais tanto, porque eu tomo café até as 3 da tarde, então se fosse de manhã eu ia ler tomando café, nesse momento aqui eu já estou no finalzinho. Uma garrafa d'água ali que eu vou colocar aqui do lado, se eu sentir sede durante a leitura. O local aqui está com a porta fechada, então ninguém vai me atrapalhar. Bem iluminado, iluminação natural. Eu coloco até um reforço aqui para ficar ainda mais claro, isso me ajuda a entender melhor. Gosto de pegar meu suporte de leitura, então vocês vão notar que eu ponho um suporte de leitura na minha frente aqui. E tem até um suporte para os pés aqui embaixo, que meu pé fica assim, ó. Então eu noto que sobrecarrega menos a coluna. Não gosto de ler deitado, livros assim, então vou ler sentado. E eu vou fazer um time-lapse aqui enquanto eu leio. E depois eu volto para fazer a pós-leitura para vocês. O que você pode fazer depois que você lê. E o que eu aprendi também na leitura de hoje. Então assim, vai ser legal porque eu nunca li esse livro. Então vamos ver o quanto que dá pra gente aprender em 50 páginas dele. Vai ser minha meta, hein? 50 páginas. Então daqui a pouquinho eu volto aqui. Fica com o time-lapse. E em breve eu falo para você como foi a minha pós-leitura desse livro aqui. Bora lá. Acabei de ler meia hora do livro Comunicação Não Violenta, vocês viram aí na tela. Geralmente quando eu leio eu gosto de fazer ciclos maiores, mas como eu falei para vocês, como é um vídeo que eu quero postar ainda hoje, e agora são 15h43 da tarde, então basicamente eu pretendo dar uma resumida nessa leitura de hoje, então eu li em menos tempo. Mas assim, primeiras impressões que eu tive do livro. O livro é bom, gostei, traz um conceito legal, por quê? Porque geralmente os livros de comunicação eles falam para você o seguinte, olha, você precisa, para se comunicar bem, você necessita escutar bem, você tem que ser uma pessoa que escuta muito bem, porque a comunicação eficaz ela vem da escuta. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes falam isso, como fazer amigos, influenciar pessoas, fala isso também. Tem o próprio livro Pense como Imperador, vários outros de filosofia, do poder da escuta e tudo mais. Mas assim, beleza, legal, eu preciso fazer isso, mas como que a gente pode ter uma escuta mais ativa? E como que a gente pode utilizar essa escuta a nosso favor? Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ouvir e saber depois direcionar alguma coisa que você tenha escutado ali de alguém, seja do seu chefe, seja de alguma pessoa que você conhece, que está próxima de você, beleza. Como que você vai se comunicar com ela depois de ter escutado? Pelo que eu entendi nesse primeiro capítulo, ele fala sobre isso. Ele fala quais são os 4 pilares. Então eu achei legal, falei, pô, então, finalmente, um livro vai explicar a fundo, né, como que é esse processo de escuta ativa, né, vamos dizer assim. E aí tem um modelo aqui da página 22, ó, o modelo da CNV, que é basicamente os 4 componentes do modelo. Então, o autor, ele, logo no começo, explica o que é essa comunicação não violenta. A gente tem um prefácio ali do Deepak Chopra, que é um prefácio legal. Depois a gente vem para a parte que ele começa a comentar o que é a CNV. E aí nessa página aqui, 22, ele fala os 4 componentes, que é observação, sentimento, necessidades e pedido. Então, por exemplo, antes de você pedir algo para alguém, você primeiro tem que entender o que? As necessidades. Quais as suas necessidades para pedir aquilo?
Isso vai dar mais empatia para a pessoa te atender. Só que antes disso, é importante você analisar os seus sentimentos. Só que isso vai acontecer depois que você cria uma observação. Então, a parte que eu parei de ler era justamente a parte que ele começa a explicar o primeiro modelo, que é o da observação. Então, assim, primeiro você observa, depois você detecta seus sentimentos, explora suas necessidades e faz um pedido. Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, ó, uma mãe poderia expressar essas 3 coisas ao filho adolescente, dizendo, por exemplo, Roberto, fico irritada de ver 2 bolas de meia sujas debaixo da mesinha e mais 3 perto da TV, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos. E ela imediatamente prosseguiria com o 4º componente, um pedido bem específico. Ou seja, nessa fase anterior aqui, ela utilizou 3, ó. Observação, sentimentos e necessidades. E agora ela vem para o último, que é pedidos, ó. Ela imediatamente prosseguiria com o 4º componente, um pedido bem específico. Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora? Esse componente enfoca o que queremos da outra pessoa para enriquecer nossa vida ou torná-la maravilhosa. Assim, parte da CNV consiste em expressar as 4 informações muito claramente de forma verbal por outros meios. Ou seja, antes dela simplesmente pedir para o filho dela guardar a meia, ela usou ali alguns atributos, algumas ferramentas do próprio modelo da CNV. E aí depois que ele termina esse capítulo, ele vai para uma outra parte que ele fala sobre o que não é uma comunicação eficaz. Ele fala sobre comparações, ele fala sobre nós não sermos autorresponsáveis, ele fala muito da gente não ter uma autorresponsabilidade e, ao mesmo tempo, da gente fazer as coisas da forma automática, da gente se comunicar no dia a dia de forma automática, da gente, às vezes, pedir as coisas de uma forma que não é eficaz. Então ele comenta o que é de errado, o que não é a comunicação não violenta, e aí o capítulo que eu parei de ler era o capítulo que ele começava a explorar sobre a primeira etapa, que é da observação. Que aqui vem aquilo que eu falei anteriormente, que a comunicação eficaz primeiro vem de uma observação, de uma empatia, de você processar isso, detectar necessidades e sentimentos e colocar para fora. E vendo assim, né, você me vendo falar, porra, você leu 43 páginas, já detectou tudo isso, quando eu leio alguns livros assim eu não tenho essa mesma desenvoltura. Eu vou te falar uma coisa, por que isso aconteceu nessa minha leitura e por que às vezes não acontece com você. Antes de apertar o botão de play, eu peguei os principais pontos que eu tinha anotado, dei uma revisada e agora nesse vídeo aqui eu estou basicamente falando deles para você. E tudo isso pode parecer assim, às vezes para você que está aí, muito difícil, talvez você leu esse livro e não teve essa observação, ou você está acostumado a ler alguns livros e você percebe que você não evolui, que você não consegue explicar para as pessoas o que você acabou de ler. Isso é frustrante, eu sei que é. Por isso que eu tenho a minha metodologia de leitura, o leitor faixa preta, que é justamente para quem está lá no comecinho, quem é faixa branca ainda, que às vezes nem tem o hábito de ler, e a pessoa consegue lendo até chegar a um nível melhor. Então, o que eu estou fazendo aqui, esse trecho aqui de pós-leitura do vídeo, o que significa? Que você precisa, de alguma forma, explicar para alguém o que você acabou de ler. E eu recomendo que você faça isso não somente uma vez. Às vezes é legal você fazer alguns períodos de periodização. Você pode fazer isso como eu estou fazendo, de forma ativa, de forma verbal, ou você pode fazer de forma não verbal. Eu prefiro a forma verbal. Eu prefiro gravar um vídeo como esse. Antes de gravar, inclusive, eu dei uma repassada, falei em voz alta e eu consegui entender que eu tinha entendido, porque também tem isso. Se você acabou de ler, foi lá ver os trechos que você anotou, você não consegue explicar, é sinal de que você não aprendeu. Aí o que você faz? Amanhã você lê de novo esse mesmo trecho. Mas nesse caso aqui, eu simplesmente me apeguei no seguinte. O autor mostrou o modelo CNV. CNV, 4 etapas. Então eu vou falar dessas 4 etapas, porque é importante isso, mas isso foi uma metodologia de coisas que eu tenho que prestar atenção antes de pegar o livro para ler. Então eu já leio o livro prestando atenção e sabendo o que eu preciso detectar daquilo. Quando eu falei para vocês no começo do vídeo que esse livro era um livro muito prático, eu tinha certeza que eu ia ter que anotar muito, eu tinha certeza que iam ter vários elementos ali importantes e eu tinha certeza de que o autor ia apresentar o método dele, tais elementos, e esses tais elementos mais para frente ele vai fazendo um capítulo para cada elemento. Mas se eu logo no começo não percebo os 4 elementos da comunicação não violenta, quando ele chega no capítulo, que ele fala pela primeira vez o primeiro elemento, que é o elemento da observação, se eu simplesmente não sei essa estrutura,
eu vou estar lendo essa parte simplesmente achando que a observação é algo assim que nem é tão importante, ou então é algo assim que não tem correlação com o resto do livro, você percebe? Então é importante que sempre que você for ler um livro mais prático, você prestar atenção qual que é a fórmula que o autor vai mostrar para você. Basicamente a mesma fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? Que tinha aquela baita fórmula, mas o que você fazia? Primeiro você entendia ela, você decorava ela, e depois você aplicava ela no seu exercício. Se você simplesmente querer ir para o exercício sem ter visto a fórmula, ou seja, sem entender o tipo de livro que você está lendo, e quando eu falo que tem vários tipos de livros, é porque tem vários tipos de livros, tem até o livro Como Ler Livros que fala isso, mas eu quero dizer para você o seguinte, que a maneira como você lê hoje é uma maneira que às vezes é meio displicente, às vezes você tem muita confiança de que, porque eu vou decorar, porque eu vou aprender, e depois não é isso que acontece. Então tenha a humildade de falar assim, olha, eu preciso me atentar a algumas coisas que compõem uma metodologia. Não adianta só você ter vontade, não adianta só você querer mudar de vida, não adianta só você comprar vários livros. É importante você ter ali uma metodologia e, lógico, pessoas à sua volta que te incentivem a ler. Porque a pior coisa que tem é você rodear de pessoas que não gostam de ler e não tem com quem você conversar. Porque isso que eu estou fazendo aqui, você pode fazer com alguém que está lendo o livro com você. Ou um clube de estudo, um clube do livro, que seja. Mas o aprendizado, para ele acontecer, ele tem que vir de fora, quer dizer, de dentro para fora. Você tem que pegar aquilo que você aprendeu e colocar para fora. Então, dificilmente, durante toda a minha leitura desse livro, que deve durar mais uns 5 dias, dificilmente eu vou esquecer dos 4 elementos. Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Por quê? Porque a gente está construindo aqui uma leitura ativa, porque eu estou te explicando tudo isso. Mas pode fazer isso sem ter uma câmera, você pode explicar isso para você mesmo, você pode colocar uma folha de papel. Mas entenda o seguinte, você nunca vai aprender nada, absorver, ter foco, essas coisas, se você não tiver um processo de colocar para fora aquilo que você aprendeu. Então assim, as primeiras impressões que eu tenho é a seguinte, se você é uma pessoa que quer ter mais empatia, se é uma pessoa que precisa aprimorar a sua comunicação na sua vida pessoal ou profissional, você lida muito com gestão de conflitos, sabe aquela pessoa que trabalha no RH, ou então você trabalha numa empresa que tem muito conflito, recomendo fortemente que você leia esse livro aqui. Me surpreendeu muito o começo dele. Eu achei que ia ser um livro assim meio... você tem que ter empatia, 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 empatia. E a gente nota que isso vem realmente da espinha dorsal do livro. Tanto é que, na primeira página, já o autor fala que esse conceito que ele traz é da cultura do pessoal da Índia, né? Onde ele fala do Gandhi, onde ele fala que a Índia tinha muita violência. Então, meio que as pessoas elas aprendiam que tinha que existir um jeito não violento de viver para meio que destoar de tudo aquilo, para tentar transformar aquela situação. Então o autor logo no começo ele joga real, fala, eu vou trazer o conceito desse jeito aqui, um conceito muito empático, muito voltado para o humanismo, só que não é um livro chato por ser assim. Sabe aquela coisa assim, então agora tudo vai girar em torno disso, sabe, de forma apelativa, você tem que... Não, ele mostra que existe uma forma de você fazer isso em várias outras áreas da sua vida sem ser tão extremista, sem ser uma coisa humanitário, não que isso seja ruim, mas às vezes você precisa fugir um pouco desse universo para ser até mais didático, e o autor conseguiu fazer isso no começo. Vou continuar lendo e agora, se a partir de algum momento eu achar que perdeu o sentido, aí eu vou fazer aquilo, vou voltar para uma leitura mais de consulta, né? E pretendo pelo menos pegar alguma coisa desse livro, porque eu acho que não existe livro que você não possa pegar nada para você, tá? Mas não é o caso desse, por enquanto tem muita coisa legal mesmo, então estou gostando bastante. Tem muito a ver com comunicação externa, mas uma comunicação que você faz consigo mesmo, isso que é legal. Não é somente uma comunicação de você com mais uma pessoa, mas é de você se comunicar consigo mesmo. E quando você começa a fazer isso, você começa a se comunicar melhor. Então é um conceito que eu acredito. Por isso que eu vou continuar lendo. Então assim, minha pós-leitura é feedback positivo, é um livro que eu já esperava que fosse um livro mais prático, então realmente tem que anotar muita coisa, tem que fazer muito isso daqui que eu estou fazendo, diálogo. E é isso daí, fica a minha indicação de livro para você. Provavelmente vou trazer mais vídeos sobre esse livro aqui. É um livro que é impossível resumir talvez num vídeo de 30 minutos, mas dá para trazer ali muita coisa interessante para vocês nos próximos dias aí. Pretendo trazer mais conteúdos dele para vocês, tá bom? Se você gostou desse modelo de vídeo, comenta aqui para eu trazer mais vídeos assim. E não esqueça, tá, gente? Leitura inteligente é método. Se você quer focar, quer absorver, quer colocar em prática o que você lê, quer criar o hábito de ler, é importante você seguir uma metodologia. E é o que eu trago aqui praticamente todos os dias. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!
Até lá!